está no ar. Hoje é Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e temos uma reportagem para mostrar a importância da valorização da vida. Também será destaque nesta edição. O cunhado de Ana Hickman é absolvido de acusação de homicídio. Bandidos invadem, furtam e destroem teatro em BH. A asma afeta mais de 6 milhões de brasileiros. E ainda no JA, tabela periódica faz 150 anos e ganha painel gigante. O Tribunal de Justiça de Minas julgou hoje o recurso do Ministério Público contra a decisão que inocentou o cunhado da apresentadora Ana Hickman. Gustavo Correia matou um fã da artista em maio de 2016 em um hotel no bairro Belvedere, na capital mineira. Ele alegou legítima defesa. Após o julgamento que durou cerca de 30 minutos, o abraço de alívio. Gustavo Correia não era obrigado, mas compareceu à 5ª Vara Criminal em Belo Horizonte. Durante a argumentação de defesa, o advogado do empresário ressaltou que o cliente não é um criminoso. Não existia outro meio para Gustavo se defender que não fosse apertar aquele dedo que resultou nos 3 disparos que levaram a óbito Rodrigo. Este sim, o verdadeiro homicida. Por unanimidade, os 3 desembargadores votaram pela absolvição do empresário. O desembargador e relator Júlio César Lourenço disse que Gustavo agiu no calor da situação e que não restava a ele outra alternativa. Não restava ao senhor Gustavo Henrique Belo Correia outra alternativa: morrerem ou não morrerem. E após o segundo disparo, outra opção não teve a não ser realmente reagir. Pesadelo que acabou hoje? Espero que tenha acabado. Continuo confiando na justiça, desde o primeiro inquérito policial, depois a decisão da juíza e agora o que aconteceu hoje aqui. Então, eu não vejo sentido para que isso tenha uma sequência, né? Não faz mais sentido. Ana Hickman publicou no Instagram um post dizendo que estava confiante na absolvição do cunhado, acusado de matar o fã da apresentadora Rodrigo Augusto de Pádua, neste hotel, em maio de 2016. De acordo com a denúncia do Ministério Público, armado, Rodrigo invadiu o quarto onde a artista estava com a irmã e o cunhado. O réu e o fã entraram em luta corporal. Gustavo conseguiu pegar a arma e atirou 3 vezes. Em abril de 2018, Gustavo foi absolvido pela juíza no 2º Tribunal do Júri, considerando que ele agiu em legítima defesa, mas o MP recorreu. Mas o Ministério Público recorreu. A falta de sustentação do Ministério Público, que tinha um promotor presente no julgamento, foi criticada por 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O advogado de defesa e Gustavo Correia também não pouparam críticas ao promotor do Ministério Público de Minas Gerais, Francisco Santiago, que recorreu da decisão em primeira instância. Realmente eu fiquei decepcionado com a posição do Ministério Público. A gente tentou provar de todas as formas. Na verdade, com esse promotor, né? Com esse promotor, de fato. Deram apoio. Aliás, vários promotores em voos vieram me cumprimentaram, disseram que se sentiam-se envergonhados com a posição desse promotor no meu caso. Com esse promotor em específico que, por acaso, eu fiz questão que acompanhasse a reconstituição dos fatos do mesmo quarto e ele se negou. Aliás, ele se negou, não, ele não queria que fosse feito. Eu respeito o Ministério Público, nutro profunda admiração, leciono na escola do Ministério Público, tenho grandes amigos e colegas do Ministério Público, mas a atuação desse promotor, lamentavelmente, não foi técnica, não foi imparcial. O promotor Francisco Santiago não atendeu às nossas ligações e nem respondeu às nossas mensagens pelo WhatsApp. O homem foi encontrado morto em uma república na região noroeste de Belo Horizonte. Ele estava seminu, com um pano no pescoço e amarrado. O crime aconteceu no bairro Carlos Prates. Nada foi levado do local. Um homem de 33 anos que morava neste imóvel onde funciona uma república há cerca de um mês foi encontrado morto no quarto que ele alugava. Ele estava caído no chão? Estava caído no chão, perna amarrada, tinha as camisas enroladas na cabeça dele. Então tudo indica que ele foi asfixiado. Foi. Tudo indica que foi. E ele estava seminu? Estava.
Eu estava seminu. No quarto ficaram vestígios da violência e objetos usados pelo homem que, segundo os vizinhos, gostava de se vestir de mulher. De acordo com os moradores da República, Roberto Carlos Souza Lucas era um vizinho tranquilo. Trabalhava como locutor em uma feira de roupas no centro da cidade. A notícia sobre o crime deixou moradores das ruas próximas ao local preocupados. Todo dia tem gente diferente, a movimentação é grande aqui. Porque é um pessoal assim muito estranho, é uma rotatividade muito grande de pessoas, né? O corpo de Roberto Carlos foi levado para o IML. A Polícia Civil vai investigar agora a autoria e motivação do assassinato. 4 jovens foram detidos em Nova Serrana, no Centro-Oeste, suspeitos de participar de assalto à agência dos Correios. Alan Fernandes de Macedo, de 20 anos, Denis Cordeiro de Macedo, de 28 e Bruno Fernandes Pereira, de 18, foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido por suspeita de envolvimento no assalto a uma agência dos Correios no dia 5 de setembro, em Pompéu. De acordo com a Polícia Militar, no dia do assalto, os bandidos estavam armados e renderam os funcionários dos Correios quando eles chegavam para trabalhar. Os criminosos levaram todo o dinheiro do cofre e também pertences dos funcionários. Durante o patrulhamento, uma de nossas equipes de serviço visualizou um veículo com as condições, com as características repassadas. Conseguimos então chegar a um local onde estavam mais 3 autores suspeitos desse roubo. Com os suspeitos, a polícia encontrou roupas usadas no dia do assalto, dinheiro, um revólver calibre 38, celulares, 2 buchas de maconha e máscaras cirúrgicas. Os 4 suspeitos já têm passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas. A comunidade artística de Belo Horizonte está indignada. O Teatro Kleber Junqueira, um dos mais tradicionais teatros da capital, foi arrombado e roubado. Muitos estragos e perdas. O vandalismo destruiu o equipamento de cultura e de arte aqui na região oeste da capital. Esse teatro aqui da década de 40 teve as portas arrombadas. Foi arrancado toda a fiação elétrica que havia no local. E aqui, olha só, ali no canto, a informação que a gente tem é que havia um bebedouro que foi levado. Aqui dentro no banheiro, muita quebradeira foi feita. Os vândalos levaram tudo que imaginaram que tinha valor. Eles levaram também, ou melhor, tentaram levar, por exemplo, essa geladeira aqui. Como não conseguiram carregar, tiraram o motor dela. Quando ela aconteceu à noite, eles tiveram tempo para levar tudo que quiseram levar. Todos os equipamentos técnicos foram roubados. Mesa de som, mesa de rack, mesa de luz, refletores, caixas de som. O prejuízo só nesses equipamentos técnicos para a execução dos espetáculos está estimado em R$150 mil, fora as avarias e as depredações do espaço, que ainda não foram contabilizados. E o prédio aqui, que é histórico, tem também o status de patrimônio imaterial da cidade de Belo Horizonte. Essa informação foi dada pelo Kleber Junqueira, que é o fundador do teatro, que estava fechado desde 2017, não é isso, Kleber? Exato. A gente, desde dezembro de 2017, que não entra uma criança, um adolescente dentro desse espaço, que é um teatro de quase 500 lugares, um palco de mais de 100 metros quadrados, um dos maiores teatros de médio porte do estado de Minas Gerais. O poder público do estado, do município, entenda a importância da ação que a gente faz, entendam que não sou eu prejudicado, é um público, né? Um teatro é, por natureza, um bem coletivo. Quando você olha para isso aí, como é que você se sente? Eu falo que eles não destruíram a questão física, eles destruíram o trabalho de uma vida, 40 anos. Continue comigo porque na volta você vai ver. Com este tempo seco, quem tem asma precisa redobrar os cuidados. Temos dicas importantes para reduzir os sintomas. É um instante só. Uma pessoa tira a própria vida a cada 40 segundos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, dados da Associação Brasileira de Psiquiatria revelam que cerca de 12 mil pessoas se matam por ano. Uma triste realidade que atinge cada vez mais os jovens. E a maioria dos casos está relacionada à depressão. Para prevenir o suicídio, este mês é marcado com a campanha Setembro Amarelo.
Aos 13 anos de idade, Júlia descobriu que sofria de ansiedade e síndrome do pânico. Quando tinha 18, ela foi diagnosticada com depressão. Foram dias e dias de angústia e crises intensas. Era uma dor muito profunda. Ela não via saída e tentou suicídio por 3 vezes. Para mim era o fim, a hora que eu sentia dor, que eu sentia aquela tristeza profunda, e eu começava a chorar sem parar, e eu ficava buscando um sentido para aquilo tudo, e aí eu falava, não tem sentido, eu não quero, e é o fim para mim. A superação da doença veio depois que a jovem participou de um curso de desenvolvimento humano. E eu saí de lá mais feliz, me compreendendo melhor, conseguindo me comunicar melhor comigo mesma. Hoje, por meio das redes sociais, ela ajuda pessoas que passam pela mesma situação. Eu sempre deixo meu direct aberto para quem quiser conversar. É lógico que eu não sou nenhuma profissional para dar algum diagnóstico, mas sim aquele ombro amigo, aquela escutativa de eu tô aqui e se precisar pode contar comigo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, por dia 32 pessoas tentam suicídio no Brasil. Nos últimos 25 anos, aumentou 30% o número de casos de jovens que tentaram tirar a própria vida. Entretanto, com ajuda e tratamento, as mortes por suicídio podem ser evitadas. A primeira forma da gente prevenir é a identificação precoce, né? Uma vez que a pessoa se suicida, não tem mais o que fazer. E a gente consegue identificar, primeiro, se a pessoa tiver qualquer transtorno mental, isso aumenta exponencialmente o risco, e se ela já tentou alguma vez, isso também aumenta muito. Além disso, a gente tem outros fatores sociais, como desemprego, isolamento, perda dos laços familiares, mas que as coisas ruins que ela está vivendo são passageiras e tem como melhorar. E é fundamental procurar um profissional de saúde. Psicólogo e psiquiatra são fundamentais para a gente tratar uma condição relacionada ao suicídio. Minha vida mudou completamente em cerca de 1 ano e pouquinho. Assim que eu fiz treinamento, foi tudo acontecendo muito rápido e tudo mudou. Hoje em dia eu sou muito mais feliz, eu sou universitária, eu tô noiva, então assim, mudou tudo. A meteorologia emite alerta laranja para a onda de calor em Belo Horizonte. A temperatura está 5 graus acima da média para esta época do ano. E hoje à tarde, a umidade relativa do ar ficou em torno dos 20%. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 60%. Quanta diferença, né? Vamos ver agora o que mais nos reserva a previsão do tempo para esta quarta-feira em Minas. Quarta-feira de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha e na Zona da Mata. Nas outras regiões, tempo seco e ensolarado. Em Belo Horizonte, mínima de 16 graus e máxima de 33. Em Japonvar, mínima de 12 e máxima de 39. Em Itapajibe, mínima de 15 e máxima de 40 graus. Em Lagoa da Prata, os termômetros devem variar entre 17 e 36 graus. E em Varginha, mínima de 9 graus e máxima de 34. Esse tempo seco complica a vida das pessoas alérgicas. Quem tem asma, por exemplo, sofre muito nesta época do ano. A doença atinge mais de 6 milhões de brasileiros e conviver com ela exige cuidados especiais todos os dias. Dificuldade para respirar, desconforto, tosse seca e chiado no peito. Dona Noemi tem todos esses sintomas desde criança. O diagnóstico é asma. Para subir uma escada, para andar no reto, assim, não estou aguentando nada. É muita falta de ar. A asma é uma doença crônica, ou seja, não tem cura. Ela é causada pela inflamação das vias aéreas superiores e inferiores. Segundo o especialista, geralmente ela é desencadeada por fatores externos, como alergia à poeira, ácaro e outras substâncias. O que desencadearia mais a crise asmática, né, seria o contato com mofo, umidade, poeira, né, o contato realmente com ambientes fechados. Basicamente, quanto menos contato com poluição de um modo geral, ele consegue evitar o desencadeamento de agudizações da doença. Recentemente, a morte da escritora Fernanda Young chocou o país. Ela tinha 49 anos e morreu depois de uma crise de asma.
De acordo com o médico, apesar de não ter cura, a asma tem tratamento e ele precisa ser feito de maneira correta, porque caso contrário, a doença pode se agravar e levar à morte. Dona Noemi estava em crise. Ela agendou uma consulta e procurou o médico antes que o problema piorasse. Tudo faz mal. Então a minha voz some e fica apavorada. O paciente não tratado adequadamente, ele fica extremamente vulnerável se começar a desenvolver sintomas como falta de ar, tosse, o chiado, né? E tem que procurar o seu médico o mais rápido possível. Todo estudante deve aprender na escola os elementos químicos da tabela periódica. E em homenagem aos 150 anos da tabela, um painel gigante foi montado no Cefet, no bairro Nova Suíça, em BH. Os vidros das janelas do Cefet ganharam as cores e representação da tabela periódica, que tem 118 elementos químicos. Eu lembro dos remédios, cloreto de magnésio. Para chamar a atenção dos estudantes e pedestres, a tabela gigante tem 14 metros de comprimento e 7 metros de altura. Tudo que você vê ou consegue encostar aqui é uma combinação daquelas letrinhas ali. Basicamente, se você pegar um carro, a parte metálica dele é uma combinação de alguns elementos daquela parte amarela ali, que essa parte amarela são todos metais. Se for pegar um plástico, uma planta, a planta já foi um ser vivo, né? Ou seu próprio braço, isso é tudo muito baseado na química do carbono e do hidrogênio. A iniciativa recebeu o título de maior tabela periódica do Brasil. Conhecer bem isso é muito importante para a ciência, para a gente poder manipular a matéria. E você sabe que manipular a matéria para nosso bem é o que a gente faz de melhor, né? A gente consegue produzir plástico que não existia há pouco tempo atrás, não existia. A gente consegue fazer o próprio computador, remédios que prolongam a vida das pessoas. Então, aquilo ali basicamente é o alfabeto da matéria que a gente tenta manipular a nosso favor. E não saia daí, porque daqui a pouco vamos mostrar. ET de Varginha volta à cena e aos comentários da população, desta vez na tela dos cinemas. Te conto os detalhes daqui a pouquinho. O ET de Varginha vai estrelar uma animação intergaláctica nas telas do cinema. A história aconteceu em 1996 e ficou mundialmente conhecida como o caso do ET de Varginha. Na época, 3 meninas afirmaram terem visto um ser extraterrestre em um terreno no bairro Jardim Andere. Eu vi uma criatura baixada, com a pele marrom brilhante, os olhos vermelhos e 3 chifres na cabeça. Então, na hora que eu vi aquilo, eu saí correndo. Mas eu tenho certeza que não é gente vestido. 23 anos depois, o caso ainda rende discussões por todo o país. E foi por isso que uma produtora de Belo Horizonte resolveu colocar em prática um desejo antigo: fazer um filme sobre a história do ET de Varginha. A produtora ainda não pode falar muito sobre o filme, mas, segundo o que foi apurado por nossa equipe de produção, parte do longa-metragem será gravada em Varginha. Para quem trabalha na área há anos, o filme é mais um atrativo para a cidade. Marina é atriz e acredita que algo muito bom possa ser feito em torno dessa história. A gente que tem a escola aqui de formação de atores, é lógico, a gente ficou super feliz com a notícia, né? Outra possibilidade, outro tipo de linguagem cinematográfica que a gente pode explorar, por que não? Será que eles vão pegar atores daqui ou será que vão trazer os atores lá do Rio de Janeiro? Quem será que vai fazer o papel do ET? Para a Secretaria de Turismo, um filme sobre a história do ET pode render bons frutos para a cidade. Só vem a fortalecer o que Varginha não deixa de ser conhecida mundialmente, que é o caso do ET. Lógico, nós temos também o café e outros atrativos. Eu acho que esse filme ele é positivo, sim. E Minas Gerais bateu novo recorde e produziu os maiores queijo e doce de leite do Brasil. No laticínio onde o queijão foi produzido, lá estava ele. Funcionários da empresa e voluntários passaram essa proteção, uma espécie de embrulho para presente. Aqui o queijo gigante nasceu. Os embriões foram esses equipamentos onde ele foi pasteurizado.
foram necessários cerca de 25 mil litros e outros ingredientes. O queijo atraiu as atenções. Assim que os portões foram abertos, saiu em carreata. O fim da carreata foi numa empresa de rações onde o parceiro dele já o aguardava. O queijo Minas padrão e o doce de leite. A dupla mais famosa de Ipanema. Agrada um paladar de adultos e crianças. Eu gosto de festa e de queijo e de tudo mais. Em 10 anos de comemoração, esta foi a 7ª vez seguida que a dupla formou essa parceria deliciosa. O doce de leite e o queijo tiveram os recordes quebrados. 2.284 quilos de queijo, 212 a mais que no ano passado. Aí foi só cortar o queijo. O pessoal precisou colocar força. Os pedaços foram exibidos como troféus. Os 828 quilos do doce também alegraram a multidão que foi ao parque. 18 quilos a mais que em 2018. É oficialmente o maior queijo e o maior doce de leite do Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã.